Podem ir entrando, pessoal, que a gente vai começar a nossa live de hoje. Já fixei o tema aqui e eu vou entrar especificamente mais no efeito sanfona em um pilar, uma problemática do nosso efeito sanfona, tá? Eu separei aqui alguns exemplos bem práticos para vocês se identificarem na live de hoje. Quero pedir também para quem estiver entrando aqui, colocar um coraçãozinho, dar um coraçãozinho aqui para o Instagram, compartilhar essa live com mais pessoas. Eu trouxe uma reflexão diferente hoje sobre o compartilhar essa live, tá? E quero ver se faz sentido para vocês. Provavelmente vocês já devem ter ouvido aquela frase de que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Já ouviram essa expressão? Essa frase? Pois então, geralmente a gente convive com pessoas que nós temos afinidade. Então, nada melhor do que nós compartilharmos o nosso crescimento, nossos objetivos, né, os nossos insights, as nossas crenças com as pessoas que a gente quer perto. Isso nos faz continuar unidos numa caminhada, tá? Nada melhor do que termos pessoas que têm os mesmos propósitos, que pensam semelhante. É por isso que muitas vezes nós andamos com pessoas que têm afinidades semelhantes às nossas. Quem corre geralmente anda com uma turma de corrida. Quem faz crossfit geralmente anda com o pessoal do crossfit, tá? Por quê? Porque a ideologia, a forma de pensar é semelhante. E quem é magro geralmente anda com magro. Lógico que eu não estou falando aqui de toda a regra, existem exceções, é claro, mas quem é magro geralmente tem uma cabeça que curte treinar, que não quer exagerar na comida, tem alguns cuidados, tá? Então, compartilhando essa live com as pessoas que você quer próximo de você, faz vocês se tornarem mais próximos com relação à mente, às ideias. Faz sentido? Por isso que eu compartilho tudo que eu aprendo com as pessoas que eu amo, tá? Sempre que eu vejo uma live legal, eu compartilho porque eu quero crescer junto. Quero continuar alinhado, tá? Então, bora para nossa live de hoje, bora para o nosso assunto de hoje. Eu trouxe várias perspectivas aqui da questão do efeito sanfona, tá? Eu vou entrar hoje mais em um pilar, inclusive porque alguns eu já comentei, já trouxe aqui em outras lives anteriormente. E um dos pilares mais importantes do efeito sanfona é o vídeo que eu gravei gratuitamente, que tá lá no link da minha bio, tá? A crença, uma das mais comuns e mais importantes de desmistificar, está lá no meu vídeo. Quem não assistiu, depois corre lá no link da bio e assista, vale muito a pena, tá? Mas para hoje, resumindo, quais são as problemáticas que a gente pode ter no efeito sanfona? É claro que a perda de massa muscular, que acredito que muitos já devem ter ouvido, né? Principalmente quando a gente faz uso de dietas restritivas ou medicamentos, há uma perda bem significativa de massa muscular e isso gera um gasto calórico menor. Então, essa é uma problemática muito comum, tá? Depois tem as problemáticas de crenças, que eu vou trazer algumas coisas hoje para vocês entenderem. Tem o imediatismo, tá? Que é também um fator bem problemático para quem sofre com efeito sanfona, que eu vou trazer algumas ideias aqui hoje também. Crença de merecimento, perfil da autocrítica, aquela pessoa se critica demais e critica todo mundo, tá? Pode ser um gerador de efeito sanfona. E questões relacionadas a não ser aceito, crenças de abandono, crenças de não ser amado, isso tudo influencia pra caramba. E depois, em outro momento, eu posso focar nessas abordagens para vocês entenderem o que isso tem a ver com o seu efeito sanfona. Mas para hoje, especificamente, eu quero entrar, porque não dá tempo de falar de tudo na live, na estrutura do quem sou, tá? E aí eu quero trazer um exemplo que é comum, tá? Mas não é coerente com o objetivo. Vocês já ouviram aquela pessoa falar assim, eu quero emagrecer, mas será que tem como eu emagrecer comendo tudo? Eu não queria precisar parar de comer nada. Queria emagrecer podendo comer de tudo. Já ouviram isso? Já ouviram essa expressão? Já ouviram alguém dizer isso? Tá? O que eu tô querendo trazer com esse exemplo?
que esse tipo de mindset, esse tipo de pensamento não é coerente com a meta, tá? Ele não vai trazer o resultado que você espera. Ele não vai trazer o resultado que você espera. Então você precisa mudar quem? Mudar o quem eu sou. E as coisas que eu penso. Esse tipo de pensamento não vai combinar, não vai te trazer o resultado. E é sobre isso que eu vou falar hoje. E aí, tem uma expressão que eu usei num último post que eu fiz recentemente, perguntando, você quer emagrecer ou ser emagrecida? Tá? E por que eu usei essa expressão? Para trazer à tona realidades bem comuns, com resultados com certeza que levam ao efeito sanfona. Então, um exemplo clássico do querer ser emagrecida é você buscar um remédio, tá? Inibidor de apetite, um remédio para tirar a fome para emagrecer, que muita gente já usou, tá? Hoje em dia, pouco menos, até porque muitos foram proibidos, mas muita gente já usou. O que é esse exemplo? É um exemplo clássico de que eu busco algo para resolver um problema que na verdade está dentro de mim. Exemplo número 2. Fazer dietas restritivas. Pesquisar uma dieta X, né, uma dieta de 20 dias, um desafio, alguma coisa bem restritivo, tá? É o exemplo número 2. Você faz algo que não é sustentável, tá? Exemplo número 3 que eu quero trazer para hoje. Aquelas pessoas que buscam emagrecer, mas fazendo pacotes de massagens, drenagens e outras coisas a mais. Não que isso você não possa buscar isso. O que eu tô querendo dizer é quem só busca isso. Quem não muda a sua alimentação. Quem não começa a frequentar uma academia. Eu tô dando exemplos, tá? Exemplos de que você busca com que alguém resolva o seu problema. Outro exemplo. Comprar um shake substituto de refeição, tá? É algo sustentável para você? Se for algo sustentável, ok. Se não for, vai cair em medidas temporárias, tá? Outro exemplo, a pessoa que busca sempre um suplemento. Se você não passar um suplemento para ela, não sai feliz, tá? Ou busca sempre comprar um termogênico e ela joga todas as fichas no suplemento. Tá? Quem está entendendo o que esses exemplos têm de comum? Quem está entendendo aonde eu estou querendo chegar com esses exemplos aqui do querer ser emagrecida e não de querer emagrecer? O que eu estou querendo trazer aqui para vocês, pessoal, é uma reflexão de autorresponsabilidade. Que o resultado final depende de você ser uma pessoa diferente, tá? E você tomar um remédio para emagrecer, ou você buscar uma cirurgia plástica, você buscar uma bariátrica, uma abdominoplastia, isso não muda em nada em quem você é internamente. Você buscar remédio, cirurgia, termogênico, múltiplos profissionais para resolver o seu problema com o peso, o remédio, o suplemento da moda, ele não muda quem você é. E qual que é a questão disso tudo? Essa mudança desses recursos não te torna uma pessoa mais focada, não te torna uma pessoa mais dedicada, não te torna uma pessoa mais organizada ou com planejamento. Isso tudo são habilidades que nós não nascemos com elas. Não é, eu nasci organizada, eu nasci focada. Isso são habilidades treináveis. Todas são habilidades treináveis. Não existe bebê focado, bebê determinado. Aquele meme, né, que Deus colocando assim como se fosse um tempero. Quem já viu isso? Né? Gente, isso não existe. Tá? Isso tem muitos artigos científicos que comprovam que a nossa mente é extremamente treinável, tá? Então, o que eu quero trazer com esses exemplos aqui que não mudam quem você é? Se você não mudar o que você acha, o que você conhece sobre você, muito dificilmente você muda seu comportamento, muito dificilmente você muda suas escolhas.
se você não mudar quem você é. Tá fazendo sentido até aqui? Dá um joinha aqui pra mim. Tô vendo que tem bastante gente entrando, pessoal. Fiquem à vontade, depois se surgirem dúvidas, vocês me perguntam. Tá fazendo sentido até aqui? Todos esses exemplos que eu falei, ótimo, Andréia, obrigada. Todos esses exemplos que eu estou dando, eles geram uma lacuna na crença de quem sou e na crença de merecimento. Porque todo o resultado que a gente alcança, ele, se não for algo que eu sinto que eu mereço, possivelmente, para não falar com certeza toda, tá? Com certeza absoluta, você volta a ganhar peso. E isso para outras várias analogias eu poderia fazer aqui na vida. Se você não se acha merecedor de ganhar dinheiro, provavelmente você ganha e você perde, tá? Se você não se acha merecedor de um relacionamento em que a pessoa faz um monte de coisa legal pra você e você não se acha merecedor, provavelmente você dá um jeito de sabotar o relacionamento, tá? É muito difícil aceitar coisas que a gente não acha merecedor. É muito difícil correr atrás dela se a gente não se acha merecedor. Tudo bem até aqui? Então, de todos esses exemplos que eu dei pra vocês, de buscar medicamento, bariátrica, né, termogênico, todos eles não são continuados a longo prazo. Você não faz nada a longo prazo. Você fez a cirurgia, pronto, acabou. Tá? Você tomou um medicamento para emagrecer, depois pronto, emagreceu, parou. Não são estratégias continuadas. E nada na vida que não é continuado se sustenta com um bom resultado. Se você parar para se dedicar um mês para o seu relacionamento, um mês você se dedica ao máximo, depois você para de se dedicar. Depois você fica meses sem se dedicar a esse relacionamento. Ele vai manter o mesmo resultado daquele mês que você super se dedicou? Que você deu mais carinho, mais atenção, que você fez mais elogio? Se você focar um mês no seu trabalho, tá? Um mês super dedicado ao trabalho, e depois você parar de se dedicar ao trabalho, depois de alguns meses, você vai ter o mesmo resultado que você tinha naquele um mês? Tá fazendo sentido? Se você focar em que você quiser, inclusive numa massagem, depois você vai ter o mesmo resultado se você não continuar? Gente, para tudo na vida é assim e para alimentação também. Se você tiver a ideia que você vai fazer 30 dias ou um desafio e depois o problema está resolvido, tá tudo errado. Não tem resultado que se sustente. Contudo, até com a sua fé. Se você não se dedicar, ela muda. Tá? Então, o segredo de não cair no efeito sanfona é sempre ter estratégias, planejamentos que sejam continuados. Por isso não dá para ser algo radical. Tá? Por isso que o primeiro passo de uma mudança alimentar, ele é lento e gradativo. Ele não é perfeito. Porque ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, ele vai tomando outra proporção com o caminhar. E a mesma coisa na profissão, a mesma coisa no relacionamento. Você não se entrega de cara no primeiro dia. Você vai evoluindo no processo. Tá? Tudo é assim. E aí, eu quero que vocês parem para pensar quem vocês têm responsabilizado pelo não resultado de emagrecimento de hoje. Em quem você tem colocado essa conta? Tá? Quem é essa pessoa? Será que é uma pessoa? É o metabolismo? Em quem se estão colocando essa conta? É na falta de tempo? É na falta de dinheiro? Porque nada disso, na realidade, é o responsável. Tá? E aí, eu quero que vocês entendam uma coisa, tá?
Porque o que eu quero trazer aqui à tona é o conceito da autorresponsabilidade. Exato. Isso é mesmo, Ale. O problema está dentro de mim. A minha dificuldade em fazer algo diferente. A minha dificuldade em lidar com as minhas emoções, com as minhas frustrações. Porque quando eu tô triste, eu como. Quando eu tô feliz, eu como para comemorar. Quando eu tô numa ocasião que eu não tô com fome, eu como, mas porque a oportunidade está ali acontecendo. Quando eu tô sem fome, mas o meu marido tá comendo, eu vou lá e como junto. Sempre a questão tá dentro. Tá? E aí, o que eu queria trazer nesse conceito de autorresponsabilidade para ele não ficar tão sofrido, tão pesado? Porque quando a gente entende que o problema tá dentro, é um pouco dolorido. Tá? É um pouco dolorido, mas é libertador. Porque a melhor coisa é depender da gente do que depender do outro para resolver um problema, não é verdade? Depender do outro é muito pior. E aí o que eu quero trazer de conceito para você não ficar se sentindo pesada com isso? Que tudo que você faz hoje, você aprendeu a fazer dessa maneira, tá? Te ensinaram a sonhar, mas não te ensinaram a transformar sonhos em metas, em planos estratégicos. Te ensinaram a sonhar, querer emagrecer. E muita gente quer emagrecer. Mas ninguém te ensinou a fazer disso uma estratégia, a ter um planejamento, a trabalhar as origens dos seus problemas. Oi, Mari! Então, o que eu quero trazer com isso, gente? Que a gente precisa sempre, de tudo, não estou falando agora só de emagrecimento, mas de tudo, olhar para a nossa responsabilidade do que nós estamos vivenciando. Olhar para o que nós precisamos aprender com o que a vida está nos estampando na cara. Seja uma dificuldade no trabalho, seja uma dificuldade no relacionamento amoroso, seja uma dificuldade financeira. Sempre existe um motivo disso estar acontecendo. E quando você aprende com a vida, você tem um aprendizado para o seu emagrecimento também. Quando você aprende que você estava criticando demais o seu marido, mas que você também não estava fazendo a sua parte, você enxerga diferente sobre você. E você enxerga sempre que algo em você pode ser mudado. Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido para vocês? A resposta sempre está na nossa história, sempre está dentro de nós. Sempre, gente. Nada é por um acaso. E quem está aqui hoje assistindo também não é por um acaso. Talvez seja exatamente o que você precisa escutar. Tá? E aí, o que eu queria que vocês entendessem? Que por mais que você tome alguma medida que resolva a sua questão com o peso, o mais importante é ela corrigir a origem do problema. Então, legal, se você fez alguma estratégia, se você fez 21 dias, sei lá, o que você fez e foi legal, teve um resultado bom, procure entender, então tá, e quando eu ficar triste, como que eu vou lidar? Se o meu problema era quando eu me comparava com alguém, não tinha um resultado que eu queria, se o meu problema é expectativas, tá? Entendam que aquilo que você fez, se ele não mexeu na origem sua, no seu relacionamento com a alimentação, sobre quem você é, sobre a sua crença de merecimento, muito possivelmente você volta, tá? Esses dias eu estava atendendo uma paciente e ela emagreceu muito desde que a gente começou. E aí quando faltava, acho que, não lembro o número, mas assim, faltava tipo entre 2, 4 quilos para ela chegar na meta dela, tá? Ela ficou sem vir na consulta e aí ela desandou e voltou a ganhar peso. Não voltou tudo, mas voltou grande parte. E aí eu tava conversando com ela sobre isso. Gente, quando você tá avistando a linha de chegada de uma corrida, você tá vendo ali, tá? Quando você tá apertado para fazer xixi, você tá chegando no banheiro, não é a hora que você desiste de ir. Você tá vendo o banheiro, você tá vendo a ponto de chegada, não é a hora que você desiste. Se você está desistindo nesse ponto, é que tem alguma origem que não foi olhada.
Tem alguma raiz do problema que não foi sanada. Não faz sentido. Tá? Então, eu quero trazer para vocês a reflexão de olhar para dentro, de olhar para a dor, tá? Para essa dor emocional, de não fugir dela, porque ela é um combustível extremamente importante. Outro dia, outra paciente, vou compartilhar alguns casos aqui com vocês. Eu escutei de uma paciente que ela parou de seguir várias famosas porque não estava fazendo bem para ela. Entendo, nós temos que fazer o que nos faz bem, tá? Mas a gente também tem que tomar um cuidado de às vezes não se sabotar. Por quê? Porque às vezes eu deixo de ver o que o outro tem por uma dor que eu tenho. E se eu deixar de ver aquilo e eu não corrigir meu problema, eu não resolvi nada. Eu apenas me escondi de um problema. Então eu tenho que aprender a olhar para aquela outra pessoa e me inspirar. Não é para me frustrar, para me comparar, para ficar mal. Mas eu preciso enxergar assim, caramba, aquela pessoa tem uma coisa legal. E isso é motivo de inspiração para mim. Entende? E não fugir da dor. Tá? Não fugir, não vou parar de seguir e não vou resolver o meu problema interno, a minha dor emocional. E isso, Henrique, autossabotagem, tá? E, gente, a dor, ela é um combustível tão forte para você alcançar resultados, se você souber usar. A dor, a raiva, a ira, tá? E é uma analogia que eu gosto de fazer no consultório, se você estiver correndo numa praia, se você estiver caminhando numa praia, quando é que você vai caminhar mais rápido? Quando a areia tá fofinha, tá gostosinha, ou quando a areia tá queimando, seu pé tá muito quente? Quando que você vai correr? É na dor, gente, tá? É quando alguém às vezes faz uma crítica, você pega aquela crítica como impulso. Não fazer pelo outro, mas é para você. Então é aprender a usar a dor emocional, aprender a usar a ira, a raiva a seu favor. Isso é positivo. Aprender a olhar as blogueiras, as influenciadoras como algo positivo, como inspiração. Tá? Faz sentido? Faz sentido para você? Dá um joinha aqui para mim para eu saber que vocês estão me acompanhando. E aí, uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês que é muito bacana para vocês entenderem como é complexo o negócio, como é complexa a mente humana. Mas quando, não sei quem aqui já passou por isso, mas tem momentos que a gente às vezes se sente magra. E de um dia para o outro a gente se sente gorda. Não é que a gente ficou gorda, a gente se sente. Assim como tem gente que a gente se sente bonita e tem gente que a gente se sente feia, às vezes com a mesma roupa, com a mesma maquiagem, mesmo tudo. Não acontece isso com vocês? Isso tem muito a ver com o que está dentro, o como eu me sinto, certo? Então, um exemplo, eu, Daniela, quando eu faço jejum intermitente, eu me sinto magra no dia já. Eu sei que eu não emagreci no dia, não é rápido assim, não é imediato, por mais que a gente quisesse que fosse. Mas isso me traz uma sensação de merecimento, uma sensação de que eu estou fazendo certo, tá? O que eu queria trazer para vocês com esse exemplo de como é possível mudar sensações assim de forma muito rápida? Quando um paciente vem no consultório e aí ele sente que ela sente assim, não senti que eu emagreci muito. E a gente faz a avaliação de bipedância e emagreceu bastante. O que isso me mostra? Isso me mostra que essa paciente, ela possivelmente acha que tem que fazer tudo 100% perfeito para ter resultado. E como ela não fez 100% certo, ela não se sente o quê? Merecedora. E aí, por mais que ela tenha emagrecido bastante gordura, ela não consegue perceber, ela não consegue sentir aquela mudança. Olha que loucura isso, tá? E acontece o contrário também. Tem gente que muda muito a alimentação, tá? Para de comer um monte de besteira, só que não muda a alimentação por um modelo mais saudável, mas não suficiente para gerar um déficit calórico. Essa pessoa vem achando que ela emagreceu um monte, às vezes ela emagreceu um pouquinho. Isso tem a ver com merecimento. E é por isso que às vezes eu atendo muitas mulheres que são magras, mas não se sentem magras. Porque na cabeça dela existem questões ali, crenças que não estão facilitando esse processo de sensação de merecimento. Que estão impedindo.
tá? Olha que loucura que é a mente humana. Inclusive, eu já tive uma crença que me impediu muito de ter resultado, tá? Uma das crenças que eu tinha é que sempre eu precisava treinar mais. Eu precisava ser RX para ter o resultado estético que eu queria. Essa era uma das minhas crenças. Enquanto eu não fosse RX, eu não teria o corpo que eu queria, porque eu não me sentia merecedora. Enquanto, na verdade, não preciso ser RX para ter o resultado estético que eu quero. Pelo contrário, eu consegui chegar a ser RX, tá? Consegui fazer bastante coisa, mas não me trouxe o resultado que eu queria. Tá? Não me trouxe nem um pouco o resultado que eu queria de corpo para mim. Então, pessoal, é muito importante investigar essas origens aí que eu estou citando para vocês, tá? Quero trazer mais um dado aqui, mais uma informação legal para vocês irem somando. Tudo que eu estou trazendo para vocês nas lives, vocês vão montando como se fosse um quebra-cabeça. E vão entendendo o que faz sentido na história de vocês e o que não faz. Deixa eu ver. Já foi gordo, você tem tendência de ser gordo novamente. Não entendi. Que se quem já foi gordo tem tendência a ser gordo novamente, é isso? Se a origem, tá, os gatilhos emocionais não tiverem sido corrigidos, existe sim, tá? Agora, se você tem uma mente magra, tá, e os seus comportamentos são coerentes, muito difícil, tá? Acho que foi isso, se eu entendi bem sua pergunta, Alvão Souza, tá? E aí, o que eu queria trazer para vocês, gente? Uma das crenças que eu exemplifiquei aqui que eu tinha e que muita gente tem, às vezes ela nem foi vivida pela gente, mas às vezes de tanta gente escutar elas se tornam verdade. Então, um exemplo que eu quero trazer para vocês. Eu escuto muitas mulheres, né, noivas, dizendo que, ai, nossa, a fase do casamento, os preparativos é tão estressante, é muito difícil, é muita coisa. Eu escuto muito isso. E aí, na prática, né, conversando com outras amigas e até mesmo com profissionais da área, eles cuidam de tudo, gente. Eles cuidam de tudo. Não é para ser tão assim estressante esse período. Agora, muitas vezes, e é muito comum isso acontecer, inclusive várias pacientes chegaram a essa conclusão junto numa sessão, que a gente escuta tanto que é difícil, que pra gente vivenciar aquilo, parece que a gente precisa enxergar pela mesma ótica. Se eu não enxergo que é difícil, então tem alguma coisa errada comigo, tá? E aí que ponto que eu quero trazer pra vocês? Que a gente escuta muito que emagrecer é difícil, que é sofrido, tá? E aí, enquanto a gente não vivencia esse difícil e sofrido, fica uma incongruência no nosso inconsciente. E a gente não se acha merecedor. Porque quem vai a um profissional nutricionista sabe que não é sofrido, não é tão difícil assim como as pessoas pintam que é. É muito mais difícil você fazer sozinho. É muito mais difícil você tentar seguir uma dieta que você imprimiu da internet. Aí sim vai ser sofrido porque não foi feita para você. Não vai atender as suas necessidades. Não vai atender a sua demanda. Tá? Enquanto você ficar escutando que a vida é muito dura, que as coisas são difíceis, tá? Se você não vivenciar esse difícil, você não vai chegar a ter o resultado. Ou até mesmo se você tiver o resultado e você achar muito fácil, você não dê valor. Você não vai dar valor. E aí possivelmente você cai no efeito sanfona. Isso acontece muito. O paciente que vem, emagrece, tem bom resultado, daí ele acha que tá fácil demais, ele fala assim, tá fácil demais, então posso fazer isso a hora que eu quiser. Então, vou voltar a comer o que eu gosto. O que significa isso, gente? Faz sentido algum para vocês esse pensamento? Isso é pensamento sabotador. Isso é pensamento sabotador. Tá? Incoerente com raízes e crenças. E aí eu tenho mais duas coisas para compartilhar com vocês hoje.
Mais duas coisas para compartilhar. Pessoal que tá entrando, compartilha aí com os seus amigos, com os seus queridos para participar da nossa live de hoje. Que vai ficar salva só por 24 horas, hein, pessoal? Só 24 horas. O segredo do resultado constante de tudo na vida é ele ser prazeroso, tá? É ele ser constante e prazeroso. Se você quiser acelerar demais o resultado porque você é muito imediatista, porque você quer ver a coisa pra ontem, provavelmente você vai fazer algo que não é sustentável, tá? Provavelmente você vai queimar a largada. Provavelmente você é aquela pessoa que está tentando fazer a maratona com um tiro, uma corrida, para ser mais rápido. E aí você vai se machucar, você vai cansar, você vai desanimar, tá? E pior de tudo, quem fica muito no efeito sanfona começa a achar que o problema é com ela. Começa a não se achar capaz, começa a achar que tem algum problema, começa a achar que isso aqui não é pra mim, não. Começa a achar que não faz sentido e começa até a se sabotar no sentido de isso não é tão importante pra mim. Mas até que eu tô bem. E muitas vezes estou bem vem de que maneira? Tô bem de roupa. Mas eu não tô feliz quando eu me olho no espelho, quando eu coloco um biquíni. Tá? Ele vem muitas vezes disfarçado. Quem tá bem 100%. Não é eu tô bem aqui com um agasalho, com uma roupa que me esconde. Não é tá bem escondida. Tá? Então essa é uma das problemáticas de quando a gente não se resolve o efeito sanfona. A gente começa a não se achar capaz, começa até desfocar, começa até não querer mais alcançar aquele resultado e não achar mais ser possível. E sempre é possível, gente. Sempre tem muitas estratégias, muitas cartas na manga para serem feitas. O problema é que as pessoas desistem antes da hora. Então, se você desistir antes da hora, não tem como. Ok? E para a gente encerrar a nossa live de hoje, né? E que vocês fechem essa questão de entender que cada um tem que encontrar a raiz da sua problemática emocional que interfere totalmente nas suas decisões, na forma com que você lida com a comida, tá? Com as suas escolhas. Eu queria trazer um exemplo de hoje, tá? Um exemplo de hoje que geralmente eu faço no consultório e no curso fechado, alguns exercícios, algumas ferramentas de inteligência emocional que a gente consegue aflorar mais fácil, tá? Encontrar mais fácil onde estão as problemáticas de crença, de merecimento e por aí vai. Mas um exemplo que eu atendi hoje, não vou citar nomes, né? Claro, mas eu atendi uma pessoa que queria, um homem que quer definição. E aí ele começou a ter um bom resultado, mudou bastante a alimentação e tudo mais. E aí, olha só, dentre os homens, dentre os colegas, as pessoas que ele convive, ele começou a escutar muito assim, nossa cara, você tá magro, como você tá magro. Para uma pessoa que já viveu obesidade, ouvir que você tá magro é quase um elogio. Mas para uma pessoa que escutou muito na sua infância, você tem que ser forte, tá? Que criança saudável é criança forte, grande. Para ele escutar que ele tá magro, é como se ele estivesse escutando assim, cara, você tá fraco. Você não tá saudável. Você não tá bem, você tá doente. Tem algo de errado. E aí o que começou a acontecer? Esse paciente começou a voltar a repetir padrões alimentares que ele tinha no começo. Ele começou a repetir padrões. Por quê? Porque daí ele escutava, eu tô magro, ele se compreendia que estava fraco, e aí ele pensava o quê? Então, se eu tô magro, eu posso comer o que eu quiser. E aí o que ele fazia? Ele comia as coisas que ele comia antes no modo automático. As escolhas que ele tinha antes. E aí, o paciente geralmente ele vem com o discurso, eu desandei, né? Eu dei uma desanimada. Gente, esse desanimado, esse desandei,
tem origem errada, inconsciente. Tá? E aí eu fiz um joguinho rápido com ele, a gente já identificou que para ele magro representa ser fraco. Né? E homem tem muito isso, né? Que homem precisa ser forte, homem entende que ele precisa ter músculos para ele ser forte. Enquanto quando a gente fala que tem que ser forte, você tem que ser forte mentalmente. Você tem que ser forte para buscar ajuda, você tem que ser forte para fazer o que é certo, você tem que ser forte para falar não. Isso você tem que ser forte. Você tem que ser forte para lutar pelos seus sonhos. Isso é ser forte. Não é ser forte musculoso. Tá fazendo sentido para vocês? E esse é um exemplo, gente. Um exemplo bem simples, bem clássico. Tá? E esse é mais específico do meio masculino de acontecer. Mas todos nós temos os nossos pequenos erros de mensagens que foram gravados desde a nossa infância. E a gente precisa aprender a olhar um pouquinho mais para isso. Tá? Nem sempre o problema está na alimentação. Busquem ajuda, sempre de profissionais, múltiplos profissionais. Para quem se interessar mais também em saber sobre o meu trabalho, sobre o meu curso fechado, pode me mandar mensagem que eu explico um pouquinho mais, mas eu trabalho toda a parte de inconsciente, consciente, linkada à nutrição. Tá bom? Pessoal, quem quiser saber um pouquinho mais sobre mim, clica lá no link da bio, assista os meus vídeos da Crenças, que são muito importantes nesse processo, tá? Entra lá no meu grupo de Telegram, que eu tenho compartilhado ferramentas bem específicas de conteúdos que eu não compartilho aqui pelo Instagram. Tô tentando diferenciar o conteúdo por lá. Tem a minha história lá, muitas fichas que caem com a minha história. O porquê eu valorizo tanto a minha saúde tá lá, tá? Para a próxima live, vou dar um spoiler. Eu pensei em falar um pouquinho sobre alguns valores de vida e como eles refletem nas nossas escolhas. Pensei em falar sobre o valor prazer e liberdade, tá? Eu vou bolar um tema aí específico, um título bonitinho para isso, mas vou trazer um conteúdo muito importante na próxima live. Oi, Fraceto! Muito sentido, né, Ale? Pessoal, eu espero de verdade ter virado chavinhas importantes para vocês aí, ter contribuído um pouquinho mais. Segunda-feira, toda segunda a gente tem um encontro aqui. Então, próxima segunda-feira a gente vai falar sobre prazeres, tá? E liberdade, às 8h30 da noite. Quem gostou da live, por favor, compartilha, tá? Posta aqui pra mim um print que eu reposto de vocês também. Obrigada, pessoal. Obrigada. E obrigada por vocês ficarem comigo até aqui essas horas, viu? Muito obrigada. E aceito sugestões para as próximas lives também. Podem me mandar direct aí com as dores que eu trago conteúdo para vocês irem somando nas pecinhas do quebra-cabeça de vocês. Combinado? Pessoal, uma boa noite para todo mundo. Fiquem bem e até a próxima segunda-feira.